Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. Eu atuo no Departamento de Matemática e Estatística e estamos aqui para mais uma videoaula de matemática elementar. O assunto de hoje vai ser assíntotas e descontinuidades. Assunto que nós já mostramos em videoaulas anteriores, né? Já mostramos a definição de assíntotas, já mostramos todas as descontinuidades possíveis de ocorrer em uma função, e nessa aula a gente vai mostrar exemplos, desenvolvendo então a análise de assíntotas e o estudo das descontinuidades em funções através de três exemplos. Bom, o primeiro exemplo é essa função aqui, f de x, é a função racional, né? Chamada função racional. f de x igual a 3x mais 1 dividido por 2x menos 1. Bom, a primeira coisa que a gente tem que determinar é o domínio, né? A gente sabe que temos que excluir do domínio, né, todos aqueles valores que são raízes do polinômio denominador. Então, resolvemos a equação 2x menos 1 igual a zero, resultando então na raiz x igual a 1 meio. Então, isso determina, né, indica que existe uma descontinuidade infinita em x igual a 1 meio, portanto, o domínio da função é reais, excluindo-se 1 meio. E aí, nesse ponto x igual a 1 meio, nós temos uma assíntota vertical. Agora, nós temos que determinar as interceptações da curva do gráfico da função nos eixos coordenados, no eixo x e no eixo y. Começamos, então, com o eixo y. A gente sabe que para determinar a interceptação da curva no eixo y é f de zero. Então, aplicando f de zero então, na função, né, x é igual a zero, fica 3 vezes 0 mais 1 dividido por 2 é 0 menos 1. Isso resulta em menos 1, portanto, a curva da função intercepta o eixo y no ponto 0, menos 1. Né? Agora, para obter as interceptações, né, os pontos, o eixo y só pode ser interceptado em um ponto, porque se é uma função, tem que passar pelo teste da reta vertical, né? Então só pode interceptar num ponto. Mas o eixo y pode ser interceptado em mais de um ponto, né? E para o cálculo da interceptação no eixo y, a gente tem que encontrar as raízes dessa função f de x igual a zero. A gente sabe que as raízes de uma fração são as raízes do numerador, porque o numerador é o responsável por anular, né, uma fração, né? Então, os zeros da função estão nas raízes do numerador. Então, portanto, a gente tem que resolver a equação 3x mais 1 igual a zero para obter as raízes então, do numerador. E ela só tem uma raiz, né, x igual a menos 1/3. Portanto, intercepta o eixo x em apenas um ponto, que é o ponto menos 1/3, zero. Bem, agora nós temos que fazer análise de assíntotas verticais. Já sabemos que tem uma assíntota vertical em x igual a 1 meio. Temos que determinar, então, os limites de x da função para x se aproximando de 1 meio pela esquerda e pela direita. Tá? Para isso, a gente faz os limites do numerador, que é 3x mais 1, e do denominador, 2x menos 1, obtém os sinais e faz teste de sinais, análise de sinais. Tá? Verifica os sinais do numerador e do denominador e faz análise sinal para saber, né, se está indo para tá tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Vamos lá. Então, o limite para x, primeiro o lado esquerdo, né, aproximação pela esquerda. Então, o limite de 3x mais 1, que é o numerador, né, limite de 3x mais 1 para x se aproximando de 1 meio pela esquerda, é 5 meios. Isso é óbvio, é só fazer a substituição aqui, não tem muito mistério, tá? 3 vezes 1 meio mais 1 dá 5 meios. Isso é positivo, maior que zero. E agora, o limite do polinômio do denominador 2x menos 1 para x se aproximando de 1 meio pela esquerda, né? Então, veja, se eu estou me aproximando de 1 meio pela esquerda, o x está se aproximando de 1 meio por valores menores do que 1 meio. Okay? Se eu pego um valor que é menor que 1 meio e multiplico por 2,
esse valor está indo para 1, mas está indo para 1 por valores menores que 1. Se eu pego um valor que é menor que 1 e subtraio de 1, eu estou me aproximando de zero por valores menores que zero, por valores negativos. Portanto, esse limite é zero por baixo, estou me aproximando por baixo, ou seja, são valores negativos, menores que zero. A gente tem numerador positivo, denominador negativo. Bom, análise sinal diz que é positivo dividido por negativo dá negativo e, portanto, o limite da função se aproximando então de 1/2 é menos infinito. Agora vamos para o lado direito, né? Para o lado direito, o numerador está se aproximando de novo de 5/2, maior que zero, positivo. Agora o denominador mudou, né? Eu estou me aproximando de 1/2 pela direita. Portanto, o x é 1/2 por valores maiores que 1/2. Se eu pego 1/2 e multiplico por 2, dá 1. Mas se eu pego 2 e multiplico o valor que é um pouco maior que 1/2, eu estou obtendo um valor um pouco maior que 1. Né? Um valor maior que 1 menos 1, eu estou me aproximando de zero por valores positivos, resulta em valores positivos. Então, eu estou me aproximando de zero por cima, né? Por valores maiores, portanto, por valores positivos, maior que zero. E a análise sinal diz que aqui positivo, positivo, mais dividido por mais dá mais. Portanto, para esse caso, pela direita, eu estou me aproximando, a função está indo para mais infinito. Bem, o comportamento da função nos extremos do eixo x pode ser calculado da seguinte forma. É aquele limite quando eu mando o x lá para mais infinito e para menos infinito. Tá? Esse limite do x indo para mais e para menos infinito, veja que o polinômio do numerador é grau 1. O polinômio do denominador é grau 1. Nós já vimos em uma videoaula anterior que quando eu tenho uma função racional, eu tenho um limite indo para infinito, né? Eu estou fazendo análise nos extremos do eixo x, e eu tenho os polinômios do numerador e do denominador de graus iguais, isso significa que a função está indo para um valor constante e eu tenho uma assíntota horizontal nesse valor, tá? Como é que eu faço o cálculo, tá? Eu faço o cálculo, tá? Percebendo que se eu tenho um valor x que está se tornando muito grande, eu multiplico por 3 esse valor x. Portanto, esse termo aqui da soma do numerador, 3x é um valor muito grande. Somar mais 1 e não somar mais 1 é praticamente a mesma coisa. O mais 1 está diminuindo cada vez mais. À medida que o x está indo para o infinito, o peso do mais 1 nessa soma é cada vez menor, né? Eu tenho um número enorme, aí eu somo 1. Pouca diferença faz. Então, isso está se aproximando do quê? De 3x. O 1 pode ser eliminado. Isso é uma aproximação lá, porque eu estou indo para o infinito. Mesma coisa para o denominador. Eu tenho um 2x. O x está indo para infinito. 2x está indo para infinito. Tanto positivo quanto negativo. Eu tenho um termo muito grande. Tanto positivo quanto negativo. Em módulo muito grande, né? Eu subtraio 1. Esse 1 quase não faz diferença quando o 2x é muito grande. Portanto, esse menos 1 pode ser eliminado, então isso é aproximadamente 2x. Tá? Então, o limite pode ser recalculado como isso. O limite de x se aproximando de mais menos infinito é 3x dividido por 2x. X se anula com x, né? Simplifica e fica 3/2. Então, como a gente já tinha dito, ocorre uma assíntota horizontal em y igual a 3/2. Só para relembrar aquilo que a gente falou lá do livro do Demana, a gente mostrou aqueles 4 casos, tá? Que eles estão aqui, ó. Os 4 casos estão aqui. Vocês se lembram? Os exemplos lá eram f de x igual a 3x sobre x ao quadrado mais 1. Nesse caso, o grau do polinômio do denominador é maior que o do numerador. Então, ambos os limites, tanto para mais infinito quanto para menos infinito, vão para zero. E eu tenho, por sua vez, então, uma assíntota horizontal em cima do eixo x, tá? Em y igual a zero. O caso B, que é o caso aqui que aconteceu aqui, né, em que eu tinha os polinômios numerador e denominador com o mesmo grau, é o caso B aqui, né? Ó, eu tenho o polinômio numerador e denominador com o mesmo grau. Nesse caso, né? Os limites para mais e para menos infinito vão dar um valor constante, um valor qualquer, que aqui nesse caso desse exemplo aqui deu 3,
no nosso exemplo aqui deu 3 dividido por 2, né? Deu 3. Por quê? Porque o denominador tinha grau igual ao do numerador. O caso C e o D são aqueles em que o numerador tem um grau maior que o denominador, né? E no caso C, a diferença entre o grau do numerador e o denominador, 3 menos 2, 1, é ímpar. Nesse caso, eu tenho um lado indo para mais infinito, o outro lado indo para menos infinito. No caso D, tá, também o numerador tem grau maior que o denominador, mas a diferença 4 menos 2 dá 2 é par. Quando a diferença é par, não importa quais sejam os graus, tá? Nós temos tanto para mais infinito quanto para menos infinito, nós temos a função indo para mais infinito, ambos os lados indo para ou para mais infinito juntos, né? Ambos para mais infinito, ou ambos para menos infinito, né? É isso que aparece aqui, né? O caso A é aquele caso, então, em que eu tenho o polinômio do denominador com grau maior. Então, portanto, eu tenho a assíntota em cima do eixo x. A assíntota, os limites para mais e para menos infinito é zero, né? Essa assíntota que a gente vê aqui e aqui. O caso B é o caso desse nosso exemplo aqui, né? E é o caso aqui, né, em que nós temos o denominador, o grau do polinômio numerador e denominador iguais, né? Então nós temos, tanto para mais quanto para menos infinito, nós temos valores, um valor qualquer, né? Que no caso do exemplo, então, esse do caso B aqui, né, do exemplo que tinha aparecido no livro do Demana, é o valor 3, e no nosso exemplo agora é 3 dividido por 2. Depois nós temos os casos C e D, né? Um indo para mais e para menos infinito, o outro indo para mais e para mais infinito, né? Então, um indo para mais infinito e o outro lado indo para menos infinito. E finalmente o último caso, tanto o x indo para mais infinito quanto o x indo para menos infinito, ambos vão para mais infinito. Bom, no final das contas, combinando todas as ideias que a gente encontrou, né? Vamos revisar. Nós temos interceptação no eixo, nós temos a assíntota vertical em x igual a meio, interceptação no eixo y em 0 menos 1, interceptação no eixo x em menos 1/3 zero. Nós temos pelo lado esquerdo, a assíntota vertical pelo lado esquerdo para menos infinito, pelo lado direito para mais infinito, e a assíntota horizontal em 3 meios, portanto, combinando isso. O gráfico completo está aqui, né? Interceptação aqui em 1/3, em menos 1/3. Interceptação aqui em 0 menos 1. A assíntota horizontal em 3 meios, que é 1,5, né? E a assíntota vertical aqui em 1 meio, né? Para a esquerda, indo para menos infinito. Aproximação pela direita, por valores maiores, indo para mais infinito, ok? Bom, o exemplo 2, tá? É a função y igual a 2x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado, né? As raízes do denominador, né, são duas raízes, né? É só resolver essa equação aqui, 4 menos x ao quadrado igual a 0. Se fizer o Bhaskara, dá o a aqui é menos 1, o b é 0 e o c é 4, atenção. Dá x igual a mais menos 2, né? Existem, então, portanto, duas descontinuidades infinitas em x igual a 2 e x igual a menos 2. O domínio, portanto, é reais, excluindo-se esses dois números, menos 2 e 2. E temos, portanto, duas assíntotas verticais. Uma em x igual a 2 e outra em x igual a menos 2, né? Interceptação no eixo x é f de 0, né? O cálculo que se faz resulta em 0, portanto, a curva intercepta o eixo y, né, em 0, 0 na origem, portanto, intercepta ambos os eixos na origem, né? E vamos passar então para análise de assíntotas verticais, né? O limite, temos que analisar então agora 4 limites. Porque temos duas assíntotas verticais, uma em x igual a 2, a outra em x igual a menos 2, tá? Temos que olhar o limite lateral esquerdo e direito para o 2, limite lateral esquerdo e direito para o número menos 2. Então, o limite do numerador para menos 2 à esquerda é 8, maior que 0. O limite
para o denominador, para menos 2, à esquerda, atenção, observem, tá? Se o x é menos 2, mas eu estou me aproximando por valores menores que menos 2, o que é menor que menos 2? É o menos 1 ou o menos 3? Menor que menos 2 é o menos 3. Tem que ter cuidado quando os números são negativos, tá? Se é positivo, o raciocínio é completamente diferente. Menos 3. Vamos imaginar o menos 3 aqui. Se eu colocar menos 3 ao quadrado, vai dar mais 9. Fica então 4 menos 9, que dá menos 5. É negativo. Portanto, quando eu me aproximo de menos 2 pela esquerda, o denominador vai para zero, se aproxima de zero, pela esquerda, por valores menores, né? Portanto, valores negativos, né? E isso é por causa disso aqui, né, que a gente falou, né? Que o limite de menos 2 é à esquerda x ao quadrado, dá 4 por cima, por valores maiores. 4 menos um valor que é maior que 4, obviamente dá negativo. O outro limite, portanto, tá, o limite da função, eu tenho positivo com negativo, o limite me aproximando de menos 2 pela esquerda dá menos infinito, né? Análise sinal. Positivo com negativo dá negativo menos infinito. Agora, para o lado direito, no caso do numerador, continua sendo 8, né? O x está se aproximando de 2, 2 vezes 2 ao quadrado dá 8, positivo. Agora o denominador muda, né? Porque o limite, observem aqui, ó, a justificativa, o limite de x ao quadrado, quando x se aproxima de menos 2 pela direita, é 4 por baixo, por valores menores de 4. Isso é fácil de ver. Qual é o valor que é maior que menos 2? É o menos 3 ou o menos 1? O valor maior que menos 2 é o menos 1. O menos 1 está à direita do menos 2, lá na reta R. Menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 é menor que 4. Então, eu estou me aproximando por baixo, por valores menores que 4. Então, dentro do parênteses aqui, o limite é 4, menos um valor que é menor que 4. 4 menos um valor menor que 4 é positivo. Estou me aproximando de zero por cima, por valores maiores que zero, portanto, positivos. Logo, positivo com positivo, estou indo para a análise sinal, diz que eu estou indo para mais infinito. Então, a esquerda é menos infinito, a direita mais infinito. A outra síntota, por raciocínio semelhante, né? É para o 2, a esquerda e a direita. A esquerda, o raciocínio vai dar mais infinito, faça o raciocínio em casa. A direita vai dar menos infinito, tá? Ok, então nós temos as duas assíntotas. O fato dos graus dos polinômios, vamos pegar aqui a função de novo, ó. A função é essa. O grau do polinômio numerador é 2, denominador é 2. Então é parecido com o exemplo anterior. Nós temos graus iguais, é aquele caso em que vai para um valor limitado, um valor constante. Não vai para mais nem para menos infinito, análise nos extremos do eixo x. Ok? Então, tanto para mais quanto para menos infinito, isso aqui é aproximadamente, esse 4 aqui, ele meio que desaparece perante o menos x ao quadrado, que se torna um número muito grande à medida que o x cresce em direção tanto a mais quanto a menos infinito. Isso aqui, portanto, resulta em 2x ao quadrado, aproximadamente, 2x ao quadrado dividido por menos x ao quadrado, a gente jogou fora o 4, né? Simplifica x ao quadrado com x ao quadrado, resulta em menos 2. Então, eu tenho uma assíntota horizontal em y igual a menos 2, combinando todos assíntota vertical em menos 2, assíntota vertical em 2, né? Assíntota horizontal em menos 2, tá? E o fato de que a função intercepta ambos os eixos apenas na origem, né? E nós temos esse gráfico aí, né? Esse gráfico simplesmente combina, né? Articula todos os dados que a gente fez nessa análise toda, né? Para obter, então, essa característica da função aí expressa, essas características todas da função expressa, então, de forma resumida, então, nesse gráfico, ok? O terceiro e último exemplo é essa função y igual a x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4. Bom, aqui tem uma pequena diferença. Primeira coisa que a gente percebe é que existe uma simplificação possível do numerador com o denominador. Se vocês se lembrarem, x ao quadrado menos 4 é um produto notável, aquele velho e batido a mais b vezes a menos b, que dá ao quadrado menos b ao quadrado, né? Em que o a é x e o b é 2, que é a raiz quadrada de 4. Portanto, a função racional, né, expressa por essa fração aqui,
pode ser, o denominador pode ser fatorado como x mais 2 vezes x menos 2, e pode-se simplificar esse termo com esse, e a função resulta simplificada em 1 sobre x menos 2. E é nessa função que a gente vai trabalhar. Mas atenção, sempre que a gente elimina um termo, não podemos fazer divisão por zero, né? O tal da operação corta para cá, corta para lá, é na verdade uma divisão desse termo por esse que é eliminado. Não podemos dividir por zero. Então o x não pode ser raiz desse fator. Fator x mais 2, a raiz, se fizer o cálculo, é x igual a menos 2. Então, por causa dessa simplificação, a função simplificada é isto, exigindo que x diferente de menos 2 por causa da simplificação. Logo, o domínio tem que excluir o menos 2, que é o primeiro número que é proibido, e o segundo número é a raiz do denominador que resultou aqui, né? X igual a 2, que torna o denominador zero, né? Então, o domínio da f é reais, excluindo-se menos 2 e 2. No caso do 2, que é um número que anula o denominador da função simplificada, neste caso nós temos uma assíntota vertical em x igual a 2. Mas no caso do valor que resultou de simplificação, que é o x ser diferente de menos 2, né, que tivemos que excluir o menos 2 do domínio, nesse caso não é uma assíntota vertical, apareceu uma coisa nova. Quando a gente elimina um valor do domínio, resultado da simplificação de fatores na função racional, trata-se, na verdade, de uma descontinuidade removível, que nós já vimos lá no livro do Demana, em videoaula anterior. No gráfico, isso não vai ser uma assíntota vertical, isso vai aparecer como um furo, um buraco na curva da função em x igual a menos 2. Um furo, né, que nós depois vamos ver lá no gráfico final. Interceptações, pessoal. Interceptação no eixo y é f de 0, é menos 1 meio, 1 sobre 2. A função não intercepta o eixo x. Por quê? Porque a função simplificada é essa aqui. É 1 sobre x menos 2. Ela não pode possuir raízes, porque a raiz da função racional é a raiz do polinômio do numerador. E o polinômio do numerador é uma constante 1, né, que nunca se anula. 1 não se anula, não se torna zero, portanto, a função não tem, o polinômio do numerador não tem raiz, a função não se anula, e, portanto, a função não intercepta o eixo x, ok? A análise de assíntotas verticais é a seguinte, né? O limite da função, veja que eu faço análise da função simplificada. A partir de agora, sempre a simplificada. O limite, então, dessa função aqui, 1 sobre x menos 2, que é uma função racional. Para x se aproximando de 2 pela esquerda é menos infinito. O limite da função para x se aproximando de 2 pela direita é mais infinito. A análise do comportamento da função nos extremos do eixo x. Lembrando aqui, nós temos um polinômio do numerador, que é de grau 0, e do denominador, que é de grau 1. Nós temos aquele primeiro caso, o caso A, daqueles casos que a gente já tinha estudado, né? Nós temos o denominador com polinômio de grau maior que o numerador, né? Nesse caso, a gente já sabe, o limite é 0, e nós temos uma assíntota em cima do eixo x, né? E é isso que nós temos aqui, então. O gráfico da função apresenta aquela assíntota vertical em x igual a 2, apresenta a assíntota horizontal em cima do eixo x, ó, que aqui está indo para 0, aqui está se aproximando cada vez mais do eixo x por cima, aqui se aproximando cada vez mais por baixo. Então a assíntota está aqui exatamente em cima do eixo y, em y igual a 0. E nós temos o furo, aqui, observem o furo. A função está toda direitinho aqui, mas aqui ela tem uma descontinuidade removível, tem um furo, um buraco, né, no gráfico da função, exatamente em x igual a menos 2, ok? Bom, o que tinha para hoje era isso, pessoal. Então, nessa videoaula a gente explorou as assíntotas verticais, assíntotas horizontais e as descontinuidades, no caso, descontinuidade removível, como aconteceu nesse caso. É isso aí, pessoal. Estudem, um grande abraço, tchau!